Olá, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Dai e hoje a gente vai aprender um modelo de bolsa redondo, que é um modelinho que as pessoas têm muitas dúvidas. Inclusive, foi um conteúdo que vocês me pediram lá no Instagram. Eu vou deixar o link do Instagram aqui na descrição desse vídeo e vocês podem me seguir e a gente pode conversar mais por lá. Sem mais delongas, vamos para a nossa lista de materiais. A gente vai precisar de uma agulha, número 7. O fio que eu vou utilizar nessa bolsa é um fio que tem um pouco de elasticidade, ele não é todo seco, mas ele é um pouco mais seco dos fios que eu costumo trabalhar. O fio que eu vou utilizar é esse fileto 34 milímetros, da cor vinho. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês. Ó, ele é da cor vinho, número 71 e 34 milímetros. Um rolo só não deu pra me fazer, eu precisei utilizar aproximadamente 600 gramas de fio. Então, um rolinho desse não deu, porque ele tem apenas 500 gramas. Mas depende muito do tamanho da bolsa que você vai fazer. Além do fio, a gente vai precisar também dos acessórios, que fica à sua escolha. No meu caso, eu escolhi argolas articuladas para colocar na bolsa, que dá a opção de remover a alça para cliente. A alça em metal, ou você pode fazer também em crochê. Um mosquetão para colocação do tassel. Eu costumo utilizar esse menor. Eu utilizo essa xuxinha aqui para finalização do meu tassel. Ela tá aqui, então resolvi mostrar para vocês. A gente vai precisar também de um cortador, alguns marcadores, pode ser o que você tiver em casa, e se você não tiver, você pode usar pedaços de fio, que também dá super certo. Para a contagem dos fios, para você saber o espaço direitinho que você vai colocar o zíper. No meu caso aqui, a bolsa, o fechamento dela vai ser de zíper, né? Então, eu vou precisar de linha e agulha, mais ou menos no mesmo tom do fio, para mim costurar o zíper na peça. Sobre a costura, eu não sou profissional, então eu coloco do meu jeitinho, com dicas que eu pego aqui no YouTube também. Eu acho assim bem particular de cada uma essa parte da costura. Então, sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like que me ajuda muito. E deixe também ideias de conteúdos aqui nos comentários, que eu vou adorar responder vocês. Bora pro vídeo! Para fazer a nossa bolsa, a gente vai precisar de duas bases como essa, que ainda não está finalizada. Mas a gente vai precisar de duas bases redondas. E durante o vídeo eu vou trazer dicas para vocês para deixar ela bem redondinha, sem nenhuma ponta. Todo trabalho redondo a gente começa com um círculo mágico. Não reparem aqui um queimado na minha mão, na verdade dois, né? Só que esse daqui é um pouco recente e acidentes de dona de casa. A gente vai iniciar com um círculo mágico. O círculo mágico a gente coloca aqui na palma da nossa mão a ponta do fio, dá uma volta, faz um X aqui e segura aqui em cima. Nesse momento, a gente vai ficar com duas pontas, uma firme e essa aqui que é a linha que vem do rolo. A gente vai buscar o fio aqui por baixo e fazer o nosso primeiro ezinho. A gente vai segurar esse ezinho e fechar o nosso ponto baixo. Esse é o nosso primeiro ponto
do círculo mágico. Eu vou até colocar um marcador pra gente não se perder aqui nesse primeiro ponto. Porque de acordo que a gente vai crochetando, ele vai sumindo no meio dos outros pontos, principalmente quando a gente fecha o círculo mágico. E a gente vai continuar aqui dentro com mais 5 pontos baixos. Fiz aqui os meus 5 pontos baixos, contando com esse nozinho inicial 6. Agora, eu vou lacear aqui o meu primeiro ponto e eu vou puxar esse fio menor para fechar o nosso círculo mágico. Puxa, dá uma ajeitadinha, puxa novamente, até ficar bem fechadinho aqui. Miolinho fechado, agora a gente vai fechar a nossa carreira com o fechamento invisível. Aqui é a parte da frente do nosso trabalho e aqui a parte de trás. Eu vou trazer a minha agulha de trás para frente, aqui nessa primeira correntinha, sem ser o nosso ponto inicial. A gente vai inserir a agulha de trás para frente, vai pescar o nosso elo aqui, o nosso fio, e trazer ele para trás. Vou retirar da agulha. E agora, a gente vai utilizar essa perninha aqui do primeiro ponto. Eu vou passar o fio aqui por baixo primeiro, desse fio que tá saindo aqui, e depois aqui por dentro desse elo. E vou trazer o meu fio para frente. Trouxe meu fio para frente, eu vou engatar a agulha aqui nessa laçada e vou fechar aqui em cima, que já vai ser o meu primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira. Agora, nessa segunda volta, a gente vai fazer uma carreira toda de aumento. O que é um aumento? O aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu fiz aqui o primeiro e eu vou fazer o segundo ponto centrado. Trago o meu fio para frente e fecho o meu ponto baixo. Fiz 2 pontos no mesmo ponto de base, então esse é um aumento. A nossa carreira vai ser toda de aumento, ou seja, em cada ponto de base, eu vou colocar 2 pontos baixos centrados. Centrado, porque a gente vai aqui, ó, no meio dos pontos. Trago o fio para frente, dou altura, faço um ponto baixo. Tiro a agulha novamente e trago para frente. E vamos repetir esse processo até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, agora a gente vai fazer o fechamento invisível. Eu insiro a agulha de trás para frente, coloco essa laçada na minha agulha e levo lá para trás. Dou uma ajeitada aqui e agora eu insiro aqui no meio do ponto, trago o fio para frente
engato a laçada novamente aqui na minha agulha e fecho o meu primeiro ponto. Essa segunda carreira, como a primeira foi toda de aumento, essa vai ser um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho. Ou, como eu costumo brincar quando eu ensinava minhas amigas, é um casado e um solteiro. Um casado e um solteiro, intercalando. Se você fizer certinho, aqui no ponto anterior vai ser diferente do primeiro ponto. Então, vamos lá? Esse primeiro ponto vai ficar sozinho, vai ficar solteiro, coitado. E no segundo ponto, a gente vai fazer um aumento. Lembrando, um aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base. Um solteiro, um casado. Agora, a gente vai para colocar um solteiro aqui. E assim a gente vai até o final da nossa peça. Como aqui o meu primeiro foi um solteiro, antes dele deverá ter um casado. Se não tiver, tem alguma coisa errada aí na sua volta, você volta e dá uma olhada. Como eu falei, chegamos aqui no nosso último ponto e aqui temos um aumento. E o primeiro ponto da carreira foi um ponto sozinho. Vou abrir aqui a minha laçada e vou fazer o fechamento invisível. Agulha de trás para frente, levo o meu fio lá para trás e vou inserir a agulha aqui nesse ponto, no centro dele, tanto aqui atrás quanto aqui na frente. Vou pescar o fio e trazê-lo para frente, engatar a outra pontinha na minha agulha e fechar o nosso primeiro ponto da quarta carreira. Essa carreira agora, a dica é nunca colocar aumento em cima de aumento, para sua base ficar sempre redondinha. Então, se aqui tem um aumento e aqui é um ponto solteiro, aqui nesse ponto solteiro, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, ou seja, um aumento. Fiz um aumento, eu vou fazer 2 solteiros. Dois solteiros. E os 2 solteiros ficaram em cima do ponto casado da carreira anterior. Um ponto casado, ou um aumento, e 2 pontos sozinhos, ou 2 pontos solteiros. Agora, a gente vai fazer um casado, que é o aumento da nossa carreira. Aqui tem um ponto de aumento, aqui é um ponto de aumento, são 2 pontos no mesmo ponto de base, e eu vou fazer 2 solteiros em cima dele. Essa é a dica para sua base ficar sempre redondinha e não ficar nenhuma quina, porque base redonda tem que ser redonda. Aqui no ponto solteiro, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. E assim a gente vai continuar até o final da nossa carreira. Cheguei aqui no último ponto da nossa carreira e, como eu falei, aqui era um casado, nos anteriores ficaram um ponto solteiro. Então, nunca vão se repetir. Se repetir, volta e refaz a carreira. Agora, a gente vai para o fechamento invisível novamente.
Enfio a agulha de trás pra frente, levo o fio lá pra trás, insiro a agulha aqui no meio, no centro, trago o fio pra frente e fecho aqui o nosso primeiro ponto da carreira. A quinta carreira vão ser compostas de 3 pontos solteiros e 1 ponto casado. 3 pontos solteiros e 1 casado. Como na carreira de baixo, aqui o primeiro ponto foi um ponto de aumento, um ponto casado, a gente vai começar com um solteiro. Então, esse tem que ser um ponto solteiro. Três pontos solteiros e 1 ponto casado. A nossa sexta carreira vai ser composta de 4 pontos solteiros e 1 ponto casado. Agora, esse vai ser 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, 2 pontos baixos centrados e 4 pontos baixos solteiros, normais, pontos baixos centrados. 3, 4 pontos baixos. Agora, o nosso próximo ponto será um ponto com aumento. Assim, a gente vai seguir até o final da nossa carreira. Chegamos aqui no final da nossa sexta carreira. Novamente fazer o fechamento invisível para começar a nossa próxima carreira. Eu trago a minha laçada lá para trás, insiro a agulha aqui, trago o fio do rolo aqui para frente, engato a alcinha aqui na minha agulha. Por fim, fecho o ponto. Nessa sexta carreira, a gente vai fazer 5 pontos sozinhos e 1 ponto de aumento. 5 pontos sozinhos e 1 ponto de aumento. Ó, o ponto começou a deitar para o lado, aqui a carreira toda em pé, ele começou a deitar para o lado, eu já tenho que vir e fazer um aumento. Sempre para sua peça redondinha. Talvez você vai precisar colocar mais aumentos na sua base, porque para sua peça não emborcar, você talvez vai precisar colocar mais aumentos. Isso depende muito do seu fio e da escolha da agulha correta para você utilizar junto com o seu fio. E é importante também sempre dar altura. Oitava carreira,
E agora as próximas 2 carreiras serão somente de pontos baixos, sem nenhum aumento, para fazer esse efeito aqui dela fechando. Agora eu vou fazer o arremate para começar a nossa peça já bem arrematada e ficar só a parte da costura lateral. A minha peça aqui tá do lado do avesso, para mim conseguir fazer esse acabamento do nosso fio inicial. Terminei aqui o arremate do fio, vou cortar bem rente. E vou desvirar do avesso o nosso trabalho. Desvirei do avesso, agora eu vou fazer o arremate dessa ponta. Eu fiz o fechamento invisível, trouxe ela aqui pra trás e agora eu vou fazer o arremate dela em todos os pontos. Finalizei as nossas 2 partes da bolsa, agora a gente vai medir aproximadamente 20 centímetros da parte de abertura da nossa bolsa e a gente vai marcar com alguns marcadores pra gente iniciar o fechamento lateral da nossa bolsa. Eu deixo com 20 centímetros porque é um tamanho bom de zíper, caso você queira colocar zíper na sua bolsa. 20 centímetros é um tamanho muito bom. Agora, a gente vai costurar essas 2 partes juntas. A gente vai pegar o fio e passar aqui no meio das 2 alcinhas de dentro e fechar o ponto. Essa parte aqui, a gente vai deixar pra dentro. Eu vou inserir a agulha nas 2 correntinhas do lado de dentro. E daí, eu passo e fecho o meu ponto baixo. E vai ser assim durante toda a carreira, até a gente finalizar, onde a gente colocou aqui o outro marcador. Terminamos aqui a costura lateral, a gente vai esconder o fio aqui nessas correntinhas, do lado de dentro da bolsa. Virar aqui do avesso e esconder os fios aqui nesses pontos baixos.